Estamos ya en antena. Ah, ok. Sí. ¿Cómo se dice? Vale, bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas técnicas y un poco de organización de cómo va a ir el evento. Primero que nada, ¿oís todos bien? ¿Podéis levantar la mano si oís bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Perfecto. Vale. Yo soy Regina, la coordinadora, y voy a dar paso a Quique. En principio, toda la sesión vamos a estar con los micrófonos en silencio y va a haber un momento, un poco ya más al final, que Eduardo sí que va a querer escucharos, escuchar vuestras preguntas. Podemos abrir el micro o que vosotros hagáis las preguntas por el chat, ¿vale? Podéis también utilizar la opción de levantar la mano, ¿vale? Que está en vuestra parte, en vuestra derecha, hacia abajo hay una opción que pone levantar la mano y os podemos abrir el micrófono, ¿vale? Y bueno, yo te paso la palabra, Quique, para que presentes a Eduardo. Eduardo, mucha suerte. Sí, sí. Hola, bueno, bienvenidos a todos y a todas, como ha dicho Regina. Y desde aquí, desde Drala Gestal, ya como tal vez muchos de vosotros habéis estado en otras actividades, con esto del confinamiento, pues fuimos haciendo actividades en un principio de apoyo, de cómo llevar el confinamiento en pareja, con la familia, con los hijos, y con la meditación también de la Fundación Claudio Naranjo. Y surgió la opción de que los sábados hacer algo como más lúdico, más, de entretenimiento en el buen sentido de la palabra. Entonces, hicimos un día un concierto de gongs, otro día se cantaron mantras, y en esto que estábamos así buscando personas, y bueno, y a mí se me ocurrió con Eduardo, que la verdad no pensaba que íbamos a tener el gran regalo de tenerlo, que rápidamente dijo, sí, Kike, y dijo, ¡ostras! Y bueno, Eduardo él es posiblemente la persona que más cerca ha estado de Claudio en cuanto al tema musical. De hecho, el libro, que es lo que va a compartir hoy, el libro sobre música que editó Claudio, Música Interior, fue con el gran apoyo de Eduardo, que estuvo ahí, ¿sí? Él es músico, por supuesto, de hecho ahora está con el doctorado, nos comentaba estos días, sí, ayer tuve que presentar un trabajo, tengo otro trabajo que presentar el lunes, con lo cual le hemos casi sacado ahí de la concentración del doctorado, ¿sí? Y con lo cual es de muchísimo agradecer. Y él es músico y hace investigaciones con la música en muchos niveles, aplicándolo a la terapia, aplicándolo a la educación. Entonces es, un erudito, ¿sí? Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por estar aquí. Ahora allí en Brasil son las 3 y pico, sí, las 3:20, que están casi recién comidos los brasileños. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir este espacio con Drala y bueno, todo tuyos, ¿sí? ¿Vale? Muchas Gracias. gracias. Bueno, eu agradeço muito o invito. Tenho acompanhado as meditações de Drala e tem me ajudado muito e me dá muita alegria poder compartilhar algo. Então, foi anunciado que seria um concerto, pero testamos aqui o áudio e um concerto será para depois e vamos fazer hoje comentário sobre o livro La Música Interior, com algumas audições, meditações e posteriormente um concerto. O livro é este, La Música Interior, aqui parece que surge ao contrário, não? Não sei. No, se ve bien, se ve bien. Se ve bien, né? La Música Interior, que é editado pela editora La Llave, que enviei o sítio, que se alguém se interessa. O livro vem com um CD, um DVD, al fine, onde há o próprio livro, onde tu pões na pantalla e ouve e vê vídeos, como eu vou mostrar em algum momento. E também tem uma conferência de Claudio tocando o piano, hecha em Itália, pero com subtítulos em espanhol. É um livro muito precioso.
Vou compartilhar com vosotros o índice do livro. Aí se vê o índice? Ahora, sí. Se vê, né? Então, o livro tem um prólogo, uma dedicatória, uma nota de Cláudio, e ele se divide em 10 capítulos. E no primeiro, Cláudio habla sobre seu pensamento de música, música, significado e cura, as potencialidades da música, a terapia, a educação. E depois, Cláudio entra em cada capítulo, ele entra em detalhe de cada um dos elementos da música, das notas melódicas, motivos, frases, sentenças musicais, e vai construindo um discurso de como a música significa, até chegar a Beethoven e a forma sonata, que é uma forma que tem uma dicotomia de temas, um tema às vezes é guerreiro, outro tema é amoroso, e este embate é trabalhado na música, como veremos hoje. Habla del viaje del herói na estrutura sinfônica, principalmente em Beethoven, e Schubert também habla la relação de Schubert com a morte que transformou sua música, e depois liga Brahms, que para Cláudio Brahms é o compositor mais desenvolvido espiritualmente de todos, e próprio Totti Laubert, né, dizia que a visão de los três, de la Trinidade, está muito forte em Brahms, da integração instinto, emoção e intelecto. E al final tem algumas provas do ditado musical de Totti Laubert. Vamos ver se temos tempo de vê-lo. Eu vou mostrar alguns pequenos detalhes e comentar como prévia de ouvir uma música completa, para que compreenda melhor o que Cláudio faz em relação a como poderia dizer, como Cláudio dá chaves para a compreensão da música. Então, por exemplo, ouçamos este pequeno fragmento del bolero. Então, podemos ouvir como uma melodia com notas muito próximas, como que se serpenteasse com suavidade. Uma coisa sinuosa, suave. Agora ouvimos um tema de uma sonata de Beethoven, que é bastante diverso. Aí já tem uma coisa mais saltitante, mais rítmica. Então, são dois tipos de energias musicais que se manifestam com melodias diferentes. Aqui podemos ter, por exemplo, um tema que tem um intervalo que Cláudio disse que é o intervalo do amor, o amor llenado, um amor preenchido. Esse intervalo, lá, lá, como se fosse um amor de goce, um amor que aí está, né? E aí um outro intervalo que seria o menor, lá, lá, como se fosse um amor de añorança, um amor mais sofrido, como se oímos na valsa de Chopin. Se percebe a diferença? Esse é um pequeno exemplo para observarmos como Cláudio trabalha os intervalos e os elementos musicais. Então, ao largo dos capítulos, ele vai mostrando pequenos exemplos e depois mostra músicas mais complexas. Vou mostrar para vosotros uma peça completa de Schumann, bem pequena, uma das cenas infantiles, onde Cláudio disse que é como se fosse um padre com o hijo em sua perna e está contando uma história. Está ouvindo bem? Sim? Oi todo? Me pergunto se está me ouvindo. Está ouvindo? Sim, perfeito. Ok. Então, aqui temos, Cláudio disse, imagina um hijo e tu padre contando-lhe uma história. E aí a história parte de uma cena agradável em casa que está jogando. Oigamos.
podemos imaginar uma cena de juego, de primavera, de alegria, e aí parte por uma pequena aventura. Pequeno contraste, como se entrasse um pouco mais em alguma coisa peligrosa. E depois torna a la casa. Então, essa estrutura em três partes, a parte A, a parte B e o retorno a lá, é uma coisa muito comum na música clássica, também é popular, mas na clássica é bastante importante. Ou seja, que se parte de um ponto, que se vai a uma aventura, se vai a um peligro, a um desafio, e depois retorna em outro nível, ou seja, retorna já com a experiência da luta, da dificuldade. Então, esto só como introdução para entrarmos já em uma peça. Vamos falar da Quinta Sinfonia de Beethoven. Cláudio tem bastante informações a respeito de Beethoven no livro e todos nós sabemos da grande dificuldade de Beethoven com a sordera e a coragem que Beethoven teve de não se entregar a isso, né? Então, a Quinta Sinfonia de Beethoven é uma peça simbólica desse acontecimento na vida de Beethoven. E Cláudio disse que o tema principal da sinfonia, a entrada do tema, é como a voz de Deus dizendo a Beethoven, né? Tu tienes el destino, el dolor te llega. Pero Beethoven oye esto e responde quase que a la altura. É uma coisa bem dramática. Quando se ouviu esta a primeira vez, muitos pensaram, isto não é música. Pero mira como que esta relação de temas generou tanta coisa, né? E aí, depois dessa resposta de Beethoven, há uma discussão, uma luta, como se Beethoven argumentasse com Deus, hasta que chega um clímax. E sigue discutindo. E mais, e desesperante. Pero quando Beethoven hace esta decisão de lutar contra Deus, lutar contra o destino, ele conquista algo em si, como Cláudio disse, o tema do herói. Que é pouco como o próprio tema, pá, 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 só que com uma continuidade, como que tem mais poder. Quando Beethoven chega a este ponto, se abre seu lado feminino, seu lado cantante, sua ânima. Se percebe como que há um contraste, ou seja, este contraste de energias, a energia masculina, a energia feminina, a energia da guerra, a energia do amor, isso está muito presente nessa sinfonia. E com isto, Beethoven conquista um grado de força. Depois, isto é uma síntese da primeira parte. Na segunda parte, aí Beethoven encontra com um dragão, como se fosse uma metáfora do ego, uma metáfora das dificuldades de cada um. Então, com esta luta com o dragão, se liga ao clímax. Então, vamos ouvir a luta com o dragão primeiro e depois, com detalhe, como Cláudio la explica.
Entonces, Cláudio explica con detalle esta passagem turbulenta, um pouco misteriosa, um pouco dramática. Entonces, el tema del herói, oímos novamente el tema del herói. Então, este tema inicia esta parte onde sentimos os violinos hacen ta 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 e o dragão responde pom 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 pom. Aí está dado o conflito, pero el dragão fere el herói. Então esse tema pa 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 perde uma nota, pa 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 e depois perde mais uma nota. Mira. Como se o dragão cortasse um braço, cortasse uma perna. E mais uma vez, perde mais sangue, está quase morrendo, desfalecendo. É como se o herói está perdendo o sangue, está morrendo, pero reage, reaciona e cai de novo. Pero finalmente el herói reage e mata o dragão. Ele mata o dragão. E aí, quando ele mata o dragão, aí é a parte mais preciosa da sinfonia. Se sente a ânima de Beethoven, se sente que algo brota muito profundo. Então, esta é uma síntese desta primeira parte da sinfonia, que há um conflito que é vencido de uma forma muito dramática. E, claro, a sinfonia retorna todos esses temas, como vamos ouvir completa, pero quando retorna depois disto, já está em outro nível, ou seja, tu podes mirar o mesmo conflito, pero de um ponto mais alto, depois desta batalha. E, ao final, há um vuelo para novos horizontes, assim como se o herói mirasse o mundo mais amplo. Mais triunfo. Mais alto. Como se fuera depois da batalha se abre um mundo novo. E o tema, que é pa 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 pa, se inverte. Ele sube pa 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 pa. E depois, al fine, se siente que o tema pa 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 pa, que tem 3 notas diretas e uma que baixa, o tema se queda pa 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 pa, no mesmo nível, ou seja, como se o herói conquista uma resposta essa voz do destino de Deus, que era pa 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 pa. Aí Beethoven no final está em pa 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 pa. E isto é uma das chaves da compreensão. Isto se sente ao final. Então, se sente o tema direto. Então, é como se fosse um final vitorioso, pero aún não é o fim da guerra, né? Porque a sinfonia tem 4 movimentos e este é o primeiro. Pero agora eu los invito a ouvirmos todo este primeiro movimento, num estado de meditação, como Cláudio nos proponia, né? Podemos buscar uma posição de meditação e buscar relembrar-se destes passos durante que se toca a sinfonia.
Aí partimos agora para um outro compositor, e Cláudio também tem muita consideração, que é Schubert. E, bueno, aí hablamos da Sinfonia Inconclusa de Schubert. E hasta por que se quedou inconclusa? Cláudio disse em livro que Schubert, mais ou menos 5 anos antes de sua morte, foi diagnosticado com sífilis, que era mortal na época. E com isso se profundizou muito a proximidade da morte, hecho com que Schubert se profundizasse muito e se cambiou muito também suas composições. Em especial, essa sinfonia, ela tem esse relacionamento de Schubert com a morte, que é heróico por outro lado, né? Sabemos que Beethoven era um ses contrafóbico e Schubert um ses conservacional. E é um relacionamento diferente, ou seja, era um heroísmo mais dulce, mais suave, não tão brutal quanto Beethoven, mas tem também sua força, né? Então, oímos aqui o que Cláudio disse, né, que é o início da inconclusa, é como uma pergunta: será mesmo necessário? Será esta morte necessária? Por que tenho que morir? E aí vem a resposta, um pouco de vacilação, de medo, a resposta de Schubert. Mas, ao mesmo tempo, vem uma voz oracular. Este representa o tremblor, a vacilação. E uma voz oracular que disse: assim é para todos, a vida tem isto. Uma voz que está vindo do alto e ele instruyendo, né? E ele responde com dolor, com um pouco de queixa. Ai, ai, ai. Como um nai doloroso, profundo. Pero a resposta, ou seja, a reação de Schubert é de tomar este medo, tomar esse tremblor e transformá-lo em coragem. E vai crescendo, hasta que chega a um ponto semelhante à Sinfonia de Beethoven, pero com outro caráter, um ponto de força, pero mais dulce, aunque forte. Vai crescendo. Coragem. Hasta que chega a forma com que Beethoven responde, com que Schubert responde este desafio, uma forma muito mais dulce. É como se mirasse ao cielo. Cláudio disse, é como se mirasse ao cosmo, toda a harmonia do cosmo, ou seja, que a morte, o dolor está dentro da harmonia de tudo. E aí oímos uma passagem um pouco mais larga, como está em livro. Cláudio põe um exemplo bastante largo, onde Schubert contempla esta harmonia e ao mesmo tempo aceita as interrupções brutas do destino. Uma dança.
pero continua cantando. E heróico. Aí podemos ver muito bem como Schubert responde ao desafio do destino, ao dolor, de uma forma muito dulce, cantando. Acepta as coisas duras e continua cantando. E a sinfonia, como tenho mais um rato largo de exemplo, e a sinfonia sigue para a tragédia. É como se Schubert estivesse agora contando da tragédia de estar doente e morrer aos 31 anos, pleno de ideias, de coisas a ser, e tão temprano morrer. Então, é uma grande tragédia que, aún assim, ele responde com triunfo. La vive profundamente e la responde de uma forma muito positiva. Como llanto que vai crescendo. Na tragédia. Ele grita de dolor. Pero decide enfrentar. El herói. E el triunfo. E depois desse momento,
todo el tema, los temas que oímos se repiten, pero después de la batalla se oye resignificado, se oye diverso, se oye con más conciencia. Então vamos oír todo este movimento de Schubert e buscando recordar essas llaves que Cláudio dá para ter uma experiência mais profunda. Tomamos novamente uma posição de meditação, respirando suavemente.
Desculpem se há algum rumor externo aqui, que há um pouco de rumor nos vecinos, pero me gostaria de saber depois de alguns se este processo ajuda a audição. Tem ajudado alguns, né? Você dar estas chaves para a música. E esse é todo o tema do livro, né? Hasta para chegar a los ditados musicales. E eu tinha mais uma sinfonia, mas pelo tempo vai ser uma coisa um pouco mais curta, mas muito interessante também. O capítulo 9 do livro, Cláudio oferece uma música de Bach, que é uma área, e esta área se chama Erbarme dich, mein Gott. E eu vou compartilhar com vocês a pantalla del texto. Então, o texto desta peça: ten piedade, Dios mío, de mí por mis lágrimas. Mira mi corazón y mis ojos, lloran por ti amargamente. Ten piedade, Dios mío. Então, poderia parecer assim crueldade no momento deste, né? Poner uma música assim que llorar amargamente. Pero aí que Cláudio oferece uma visão diferente de sofrimento, do dolor, né? Ou seja, ele nos invita a identificar com Deus, não com as lágrimas, com o sofrimento, identificar com a compaixão divina. E exatamente este é o exercício. Cláudio divide a peça em 4 partes e faz um exercício um pouco diverso em livro, onde ele invita a pessoa a ter um espejo para mirar a seu rosto e interagir consigo mesmo. Aqui não preferi por ser mais simples, pero é muito interessante o que Cláudio propõe. Vou sair daqui. Então, o que propõe? Ele propõe, na primeira parte da música, tu identificas com a compaixão divina. Identifica-la com a compaixão divina, a visão da compaixão divina. Como se eu fosse a compaixão, de alguma forma. Na segunda parte da música, aí nós outros sentimos que estamos entrando nesta compaixão e nos expandindo pelo universo com a compaixão, com a voz da cantante. Ou seja, que este sofrimento não seja para cair, que seja para elevar-se. Na terceira parte, ele pede para irradiar esta compaixão para todos. E invita também a abrir os olhos. Aí poderíamos abrir os olhos e mirar a casa, mirar os objetos, mirar o espaço, mirar quem está conosco. E a última parte, ele pede que esta compaixão entre profundamente dentro de nós outros, dentro do coração, e que possamos estender-la a todos os nossos familiares, a todos que estão doentes no momento, todo o mundo, todos os inimigos, todos os amigos. Então, esse exercício é muito interessante, me pareceu muito interessante como meditação, porque é uma música bastante triste, assim, de alguma forma. É muito bela, mas é triste. Aunque o tema é Senhor, tenha compaixão de mi llanto. Pero Cláudio nos põe, identifica não com o llanto, com o sofrimento, identifica com a compaixão divina. Então, vamos fazer esse exercício. Eu vou tocar como Cláudio faz em livro. Ele separa em 4 fragmentos. Em cada fragmento eu digo o que passa, para que nos recordemos. La visão da compaixão divina, identificando-se com Deus.
Imaginemos que somos esta compaixão universal se expandindo. Irradiando esta compaixão universal, de olhos abertos, mirando compassivamente. E por fim, sentindo esta compaixão por nós outros mesmos e estendendo a todos, família, amigos, todos, todos.
Bueno, eu mais ou menos uma hora. Aí, se querem abrir um espaço para alguém perguntar, é possível. Me gostaria de saber também se, como foi o timing, né? Às vezes me senti que fui um pouco rápido la habla, pero é a primeira vez que hago esta, é uma experiência interessante. Se as explicações foram suficientes para entrar, assim, tudo isso me interessa saber. Como procede? Se me ouve? Me ouve? Sim? Ok. O que sugerem aí? Oímos mais uma música ou uma... Yo os animo a que podáis preguntarle, porque es un regalo tener aquí a Eduardo con su conocimiento de música, ¿sí? De cualquier asunto de la música. E eu queria dizer que isto que mostrei aqui não chega a 10% do que tem no livro. O livro é muito rico, tem muito conteúdo. É um livro para estudar, é um livro de cabeceira para estudar muito, né? E as músicas al final todo está em YouTube e de boa qualidade. No sé, tal vez Eduardo, contarnos algo sobre, que a mí me parece interesante y fue una de las últimas tareas que estaba haciendo Claudio con la música, lo del dictado musical, porque esto a mí me parece que es algo Sí. como mágico. Cuéntanos algo de lo que era el dictado musical, de Totila Albert. Sí, entonces ya conto y mostro un poco del ditado. Voy a mostrar no sé si es posible, cuando yo hablaba a veces dentro con la música, si oía que hablaba. Sí, se está escuchando muy bien. Vou tentar aqui poner um ditado e ao mesmo tempo, não sei se tem, o ditado tenho que pôr share screen, não? Sí. Se quero mostrar, ok. Então, vou fazer aqui vamos fazer uma prova com o ditado, é pequeno, e aí, vamos ver aqui. Só um momento. Compartilho aqui. Como compartilha? Se vê? Se vê na pantalha negra? Então, aqui eu vou ensinar, mostrar o início do ditado da Sinfonia número 1 de Brahms, que habla do nascimento do universo. O ditado é tudo em alemão. Então, diz, vou poner primeiro, vou dizer, espírito del mundo que tenho dentro, me transformo, vamos ver como a criatura, como o criador se transforma em la criatura, dentro do tempo e dentro do espaço e dentro do tempo, com prazer e dolor, sale de dentro de mim. É como se fosse um grande parto universal. E aí disse, este Weltgeist, ou seja, o espírito do mundo, como uma instância superior de Deus, disse a noite original, conta 1, 2 e 3. E quando conta esta noite original, se cria a alma. Aí a alma, disse a Weltgeist, o poder original, o espírito do mundo. Conta a alma, aí ela conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí disse, este é o número que o Criador se transforma em criatura. É toda uma poesia mística. E Cláudio disse, né, que está presente a lei del 3, quando disse conta para criar a alma, e a lei del 7, ou a lei da oitava, para criar o ser humano, a criatura. Né? Então, oigamos este ditado e sentimos como que a música
está em concordância com esta poesia tão profunda, tão cósmica. É um fragmento da sinfonia. Noche. Cuenta. 1, 2, 3. Basta. Alma. Aí sigue el outro. Alma. Ah, não. Noche conta. Alma. Cuenta. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7. Este es el número que el Criador se transforma en la criatura. E aí sigue, é bastante largo. Então, o ditado são poemas extensos que Totila recebia. Totila, ao início, quando estava jovem na Alemanha, ele teve toda uma viagem mística, escreveu 5 tomos, que é sua obra poética principal, que está editada, tudo em alemão. E depois disto, ouvindo Beethoven, sentiu que Beethoven tinha feito uma viagem profunda à ânima, como se uma viagem de Orfeu ao inferno, né, em busca de sua ânima. E aí decidiu, vou interpretar Beethoven poeticamente. E se pôs a escrever, ouvir e a fazer poesias. Mas, em dado momento, ele sentiu que a música cantava em palavras em alemão. E se assustou muito com isso. E abandonou seu intento de interpretar Beethoven e passou simplesmente a anotar, cuidadosamente, frase por frase. E então, este se foi desenvolvendo ao longo de muitas décadas. Chegou ao 39 La Guerra, ele abandonou o projeto, teve que huir da Alemanha. E só retornou a isto com a influência de Cláudio, que Cláudio lhe regalou um disco de Schumann, não sei se, creio que Schumann, sim. E aí Totila lhe voltou novamente, porque tinha perdido, assim, com o estresse da guerra. E aí se dedicou depois de Beethoven a Schumann, Schubert, e finalmente a Brahms, e Bach também. Em Brahms encontrou, assim, Totila encontrou em Brahms como um irmão espiritual mais profundo, ou seja, a trinidade, a visão trinitária de Totila está plena em Brahms. E esta obra estamos traduzindo muitos poemas já estão traduzidos, e se vai ser publicado um primeiro que Cláudio orientou sobre Schumann, o quinteto de Schumann. E com esse momento tive alguma dificuldade, mas já sale, creio que em máximo um mês conseguiremos ter a publicação do primeiro livro do ditado, que tem uma conferência de Cláudio, explicações, e tem tradução em italiano, espanhol e inglês de todos os poemas.
es algo así mucho, es maravilloso, es fantástico. Mira, Son mensajes. Eduardo, aquí hay una pregunta de Seila. Sí, No sé si le podemos dar voz, claro, Regina, a claro. Seila. Sí. Hola, Seila. Ay, hola. Sí. Eh, Hola. buenas. Preguntaba Buenas. esto, ¿no? Como cuál era la mejor actitud interna para ponernos en disposición, ¿no? De esta práctica, como que cómo situar correctamente la atención cuando escucho música, ¿no? Penso que a mesma atitude que tu tienes com a meditação em silêncio, ou seja, de se preparar, relajar, boa postura, contato com a respiração, a mirada interna. E, eu normalmente, quando hago assim em grupos, pongo um pouco de mais tempo em silêncio prévio. Aqui eu creio que pus pouco, assim, como que um minuto de silêncio. É como se fosse na abertura de espaço na mente, no coração, para poder sentir. Porque a música clássica tem muito, exige muito do ouvido. Né? Tu tem que estar entregue. E então, um preparo em silêncio antes é bueno, como meditação, como a prática de meditação que sempre se hace. Gracias. Gracias. También parece que está Nana, brasilera, porque ha escrito en brasileño. Sí. No Pode sé. ser. Yo sé hablar también. Ah, mira, Nana, aquí está. Si puedes hablar directamente. Puede. Tienes el micro abierto, Nana. Nana es mi hija, yo soy Mónica. Ah, vale. Esto es lo que vemos en la pantalla. Ah, bueno. Mira, sí, ¿quién es? Hola. Te conozco. Hola. Hola. No, yo no estaba preguntando, yo simplemente estaba traduciendo aquellas frases de Totila, ayudando a Eduardo, que lo que dice es que el número 7 transforma el creador en criatura. Ah, Sí. vale. Este es el número que transforma el creador en criatura. Así está en alemán. Ah, Sí, sí. vale, gracias. Gracias. Muchas gracias. Okay. Joan, no sé si tú quieres preguntar algo, tú que también sabes alemán, muy aficionado a la música clásica. No, está bien. Pero tú siempre me decías que no interprete las cosas y ahora resulta que se puede interpretar las cosas. Sí, sí. Sí, no, todo dan para mucho porque genera muchas ideas estas músicas. Y Beethoven en particular, ¿no? Brahms. Lo que pasa es que sí. Bueno, todos estos tonos agudos, los bajos, estas interrupciones de los bajos de Beethoven que rompen toda la armonía continuamente. Parece que las cosas van bien y luego van mal. No, se puede hablar mucho. Claro. Un charlatán. Está muy bien, me gusta mucho. É um pouco como a ópera, assim, como a música instrumental. Muitas vezes os músicos lá vêm só como só como beleza de sonido, como uma coisa transcendental, assim. Claro que é, pero este que é interessante é como que a simbologia pode ser traduzida em vivências, realmente, ou seja, como todos os desafios que um ser humano normal tem, todos os compositores lo tuvieron também e conseguiram plasmar em las obras, pero como instruções para seguir na batalha. Então, como Beethoven superou isso? Se entramos profundo nisso, ajuda. Ahora, a mí la incompleta me sonaba a derrota al final. Bueno, un poco, y hay el segundo movimiento que se recompone, ¿no? Sí, está muy bien. Pero en todos esses compositores, la visión de la muerte es una visión muy
muy diferente desta coisa fúnebre, pesante. É uma visão... Claro que há compositores depressivos, né? Pero todos esses compositores clássicos, eles põem a morte como Cláudio ensinou. A morte é como se ser amigo, se entrar em contato para esta morte em vida ser valorosa, né? Sí, parece que Schubert hace todo un repaso de los buenos momentos, ¿no? De la vida, momentos alegres, momentos de campo, momentos de tal, y luego de repente, pum, se vuelve a encontrar con la muerte, ¿no? Y va alternando, ¿no? Creo que se rinde al final. Sí. É importante assim, não se assustar assim, se meditar com Beethoven, todo momento tem pá, né? Sí. Ou seja, não se assustar com isso, integrar isto dentro da meditação, né? Eu antes de conhecer a Cláudio, eu nunca pensei que Beethoven poderia servir para meditação. Para mim foi uma surpresa, e já era músico de décadas, e assim que me enriqueceu muito minha compreensão musical, tudo isso. E assim, e uma pessoa que não é músico, ela não tem nenhuma, não há necessidade de ser músico para entrar nisso. Há necessidade de gostar de música, de querer ouvir a música, se dedicar à música. Mira, damos pie, Eduardo, aquí a una última pregunta de Tales Vieira. No sé si Regina le puedes dar voz, Tales, y la haces directamente en vivo. Así también aprovechamos para saludarte. Olá, Thales. Thales. Onde está? ¿Lo vemos? Não surge. No, parece que no. Le he abierto el micro, ¿eh? Es el hijo de Eduardo y Luciana. Sí. No Pero surge. no parece que... Bueno, me envía después no WhatsApp. te la leemos. Sí, lee. Sí, está en brasileño. La lees tú, Gisela, y así pones un poco mejor de pronunciación. Gisela, que te tengo así en la pantalla. Sí. Aí eu estou vendo. Na música, os 7 grados harmônicos transformam as ideias em música. O criador em criatura seria assim? Eu não sei. Assim, interessante a pergunta. Pero todos os elementos da música são simbólicos. Então, seguramente os 7 grados têm relação com esse mistério do 7, com esse que se contou no poema. E não poderia responder assim, sem pensar muito, pero relação tem, seguramente. Todos os elementos constitutivos da música são misteriosos. São assim, a harmonia, o ensemble que há com ritmo, melodia, harmonia e tudo que se criou ao longo de centenas de anos, né, a música europeia, a música de outros povos, música oriental, tudo isso é lleno de mistério. As cosmogonias da música vêm de hechos misteriosos, assim como o início do Gênesis, né, do verbo, né, o sonido, que Deus se haga, se la luz, né, ou seja, o sonido. Isso é interessante, isso que me recorda que eu estava lendo uma tese que habla de um médico chamado Tomatis, um francês, um médico especialista em ouído, né? Que ele disse que 90% da energia psíquica vem por el sonido. Isso me espantou muito, assim, 90%, mais que o ouído, ele nos ajuda ao equilíbrio, nos ajuda a entrar dentro do organismo, nos ajuda a pensar, a refletir. É muito interessante, assim, o sistema vestibular e a cóclea é o mesmo aparato que serve para o equilíbrio do corpo e para ouvir os sonidos. Então, há uma relação quando diz assim, a música nos move. Isso é mais que uma metáfora. Isso é uma coisa que é fisiologicamente comprovada. Eu sei que a música tem um poder que está sendo descoberto.
eu sinto que Cláudio, como um musicólogo, está, aún as coisas que ele puso nesse livro, por exemplo, estão algumas décadas à frente. Os musicólogos acadêmicos mais importantes estão assim como mirando a Cláudio assim ao horizonte, assim, como se vão ligar a esto que Cláudio disse. Eu penso, na academia. Eduardo, hay otra pregunta, no sé si Tatiana quiere hacérsela directamente, si no Sí. la comentamos. Pode. Tatiana. Ah. Eduardo? Sim. Me escuta? Sim. Não, se pudesse falar um pouco da forma correta, assim, da forma de ouvir com os três amores, os três cérebros. Bueno, Entende a pergunta? ¿puedo hablar en español? ¿Todo bien? Sí, Hablo español. habla como quieras. Sim, sim. Sí, no, porque para que todas... Portuñol. Todo esse trabalho que estou fazendo é para desenvolver isto, ou seja, que os três cérebros, né? Quando Cláudio coloca como três amores, né? Ou seja, aí essas passagens, por exemplo, em Beethoven, né? Pá, 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 esses cortes bruscos, ou então a coisa rítmica, pá, 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 ritmos marciais, são muito estimulam o aspecto instintivo, estimulam o amor erótico, estimulam esta parte, né, da rábia, do animal. Aí a melodia, né, toda essa dulce, essa modulação tem uma relação com a voz da madre, tem uma relação com a suavidade, com o estar emocionalmente placentero, né? Então, a conjunção desta coisa, do amor erótico e do amor compassivo, produz já um nível muito alto de experiência. E depois, a devoção, ou seja, a admiração por a beleza do sonido, a admiração pelas frases, a visão de coisas brilhantes, de imagens divinas. Então, aí, isto se integra com esses dois aspectos e às vezes se produz êxtase, se produzem muitas experiências. E mesmo sem saberlo, isso não é uma coisa que necessita de tanto uma explicação para que se diga, isso é natural, né? Creio que o organismo naturalmente busca a integração. E uma música como esta, ela é hecha com esse princípio de integração das três energias, ritmo, melodia, e eu não digo harmonia, mas digo forma ou estrutura, ou seja, porque harmonia e melodia, musicalmente, são dois lados da mesma coisa. Então, é todo um trabalho imenso de comprovar com estudos que isto é muito importante. Não sei se respondi bem. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu sabiduría en el tema musical y bueno, ojalá que te puedas venir aquí a Madrid a hacer la tesina, porque sí, alguna vez te vamos a traer, nosotros estamos en Barcelona, pero te vamos a traer para acá para poderte tocar en vivo, ahora que está tanta necesidad de tocar, ¿no? Se não for a pandemia, eu estaria hoje em Madrid, vivendo. Por eso. Pero bueno, gracias y confiamos en volverte a tener. Entra alguna que otra vez. ¿Sí? Claro, estoy a disposición para... la verdad que ha sido muchísimas gracias, Eduardo. Realmente puedo notar que realmente has estado en sintonía con Cláudio, porque realmente tal como ibas explicando cada trozo de la música despacio, yo sentía como que hablaras, como que se hablara Cláudio, o sea, sin mirar te miraría, era Cláudio, o sea, una sintonía con él que te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y cuando tú decías los tiempos, a mí me pareció genial, o sea, a mí me encanta la música clásica, me gusta mucho, pero puedo decirte que realmente me encanta mucho más, ¿no? Esas explicaciones que hacías en cada fragmento, realmente es que era como vivirlo,
genial. O sea, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Bueno, nos hemos quedado con ganas. Y, sí, y también me gustaría decir, porque he visto aquí algunos stroke, ¿no? Por aquí de Brasil, de stroke. Bueno, estamos en Barcelona y estamos para inaugurar un centro. Tenemos 2 salas de grupo, En una hemos puesto sala de Claudio Naranjo y la otra hemos pueto Susi Stroke. Para mí era mi maestra y amiga, querida también por los brasileños, y me hace gracia compartir eso, que tenemos Claudio Naranjo y tenemos a Susi Stroke. También un trocito en Barcelona, energéticamente, con mucho amor. Y eso. Y todos los hermanos brasileños estáis invitados. Gisela, Tatiana, Luciana, que la hemos visto por ahí, a Nana, que lo siento, pero no me acuerdo el nombre, te conozco por la cara, pero no. Mónica. Mónica, Eduardo, Luciana, Eduardo, Tales, bueno, y seguro que me dejo algunos. Y yo estoy, si hay más interés, yo estoy disponible, assim, estoy siempre en casa, esses dias todos. E com muito gosto, porque assim, isso que Cláudio, que algumas vezes, Cláudio, tenho incluso livros que Cláudio escreveu assim, sobre o trabalho que tu vas a ser de divulgar a música nesses termos. Que é meu objetivo é esse, divulgar essas ideias de Cláudio, que são é uma medicina el sonido, a música. Total, é muito importante, muito. Né? Esse livro, eu recomendo muito este livro, né? Entrem em Malhar e lo adquiram, que não é caro, e é um livro, assim, precioso para estudar. E, assim, tenho aí, uso meu e-mail, que é de meu e-mail lá, amusicainterior@gmail.com. @gmail.com. Además que sí que es cierto, yo que soy, bueno, junto con Leonor somos, nos gusta mucho la música clásica, pero somos usuarios de música clásica, pero analfabetos en cuanto al sentido, ¿sí? Solo usuarios. El hecho de tener otra comprensión, otra explicación, se oye de otra manera, oyes otras cosas, ¿sí? Con lo cual, muchísimas gracias, Eduardo, y lo dicho, esperamos la próxima vez veros por aquí. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y bueno, confiamos en vernos en otra ocasión. Gracias, Eduardo. Gracias. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta a próxima. Quedo aqui um pouco ou saigo? Não sei. Si alguien quiere comentar. Eduardo, lo que tú quieras. Te puedes quedar a saludar a la gente un poco, así despedirla, o salir cuando tú quieras. Okay. Perfecto. Estás en casa, lo bueno, que quieras. Entonces, aí tu podes difundir mi e-mail si alguien quiere. Sí. Hemos puesto ya el mail tuyo en el chat, está puesto. Bueno. Y de todas formas, si alguien lo quiere y no lo tiene, nos puede escribir y nosotros se lo reenviamos. Sí, lo he puesto varias veces con el libro también. ¿Vale? Pues perfecto, sí. Bueno, estoy a disposición si quieren más. Assim, para mí me agradó mucho. Y aí depois me dê um retorno sobre como foi a comunicação, se a correcto. Espaço, né? Vale. Porque ela aqui a hora disto é muy bien. Cada segundo conta, né? Vale, un abrazo, Eduardo. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Chao a todos, gracias. Chao. Chao. Buenas noches y buenas tardes a todos. Chao. Mira. Hola. Ahí se ha ido, Luciana.